Já desse grave acidente onde aconteceu aí, infelizmente, a morte de uma pessoa. A Márcia está no local, então vou direto para lá com ela primeiro. A Márcia está pronta, posicionada para falar desse grave acidente envolvendo um carro e um ônibus, agora pela manhã, que tirou a vida de um motorista ali na vicinal Gilberto Alves Cunha, que liga Igarapava a Buritizal. A Márcia está exatamente no ponto onde o acidente aconteceu e vai contar mais detalhes pra gente. Infelizmente, né, Márcia? Nessa quinta-feira, um acidente com morte, hein? Exatamente, Valentim. E nós estamos aqui no trecho da estrada vicinal Gilberto Alves da Cunha, na região de Igarapava. Assim que nós chegamos, Valentim, o veículo ainda estava aqui, mas foi então removido por um guincho. Como tudo aconteceu? Segundo a polícia, Valentim, um casal estava no Ford Ka. Inclusive, eles são de Itapira, Minas Gerais. Então, o veículo seguia por essa estrada vicinal. Bem ali à frente tem a rotatória. E o motorista que seguia sentido Aramina, ele foi fazer a conversão. Foi nesse momento que ele acabou batendo em um ônibus que transportava cerca de 30 funcionários de uma usina. Com o impacto, esse Ford Ka acabou tendo a lateral esquerda atingida. O veículo ficou completamente destruído porque, devido à força da batida, o carro saiu então da estrada vicinal e só parou depois de atingir aquele barranco. O veículo ficou ali. E aí, Valentim, as pessoas que passavam aqui pelo trecho pararam para poder ajudar, acionaram rapidamente a polícia e o motorista ele acabou ficando preso nas ferragens. Ele que tinha 63 anos. Ele foi socorrido, inclusive o nome dele é Ricardo dos Reis Lopes. Ele tinha 63 anos, foi socorrido, o Corpo de Bombeiros também esteve aqui. Ele foi retirado então das ferragens, recebeu os primeiros atendimentos no trecho onde aconteceu essa colisão e foi levado para a Santa Casa de Igarapava. A mulher que estava com ele, a Andarina Maria Conceição de Deus, estava completamente desnorteada, assustada, recebeu os primeiros socorros e também foi encaminhada para o hospital. O ônibus, Valentim, não teve muitas avarias. Tanto os passageiros quanto o motorista não tiveram ferimentos. Após o coletivo ser removido aqui da estrada, o motorista, o condutor, foi então para a delegacia de Igarapava para fazer o boletim de ocorrência. Os militares permaneceram aqui no trecho, inclusive eu vou falar com o sargento Cleiton, que acompanhou toda essa ocorrência. Agora, sargento Cleiton, teria sido uma imprudência que acabou resultando então nesse acidente fatal? Boa tarde, estamos ao vivo no Balanço Geral. Boa tarde. Possivelmente sim, tendo em vista que a vicinal que liga Buritizal e Igarapava, o condutor foi fazer a rotatória, não se atentou ao sinal de parada e avançou a rodovia e foi atingido pelo ônibus. Ele ficou preso nas ferragens, né? Qual era o estado dele? Sim, ficou preso. Foi necessário o Corpo Bombeiro fazer o desencarceramento dele. Posterior foi socorrido, onde não resistiu os ferimentos. E a mulher que estava no automóvel? Também estava em estado de choque, foi socorrida e passa por atendimento médico na Santa Casa de Igarapava. O que o motorista do ônibus alegou? De momento ele não quis falar muita coisa. Mas ele seguia então pela preferencial da vicinal? Sim, seguia pela preferencial, momento que o veículo parou na frente e foi atingido. Sorte é que nenhum trabalhador ficou ferido, né? Sim, igual foi falado, aproximadamente 30 trabalhadores, né? E nenhum foi ferido. A gente, estando aqui, notamos que a movimentação aparentemente é tranquila, mas, Valentim, antes da gente entrar ao vivo, por pouco a nossa equipe não acaba flagrando uma colisão envolvendo uma carreta e um veículo, né, sargento? Sim, isso mesmo. Por isso que o motorista precisa redobrar a atenção. Sim, é um trecho que requer bastante cuidados, né, tendo em vista ser um cruzamento e principalmente à noite, iluminação baixa, requer certos cuidados na direção. Agora, após vocês conseguirem a identificação das vítimas, conseguiram também algum contato dos familiares? Eles estão vindo para a cidade de Igarapava? Sim, os familiares já estão deslocando para a cidade. Foi comunicado os fatos e onde eles seguirão com o procedimento de praxe. Sargento Cleiton, com orientação então para os condutores que utilizam essa estrada vicinal?
ter cautela. Cautela na condução do veículo, evitar o uso de aparelhos celulares, que é fundamental. E é isso. Obrigada pelas informações. E a gente vê, Valentim, o estado em que ficou esse veículo vermelho completamente destruído. Aqui pelo local ainda a gente pode ver destroços do automóvel pela via. Então foi um acidente muito grave e que infelizmente resultou na morte deste homem de 63 anos, do seu Ricardo dos Reis Lopes. Ele, juntamente com a passageira, seguiam então sentido a Aramina. Por isso que ele, mesmo seguindo o mesmo sentido do ônibus, como a gente pode ver essa carreta aqui, olha só. O motorista vai fazer a conversão. Foi nesse ponto em que o motorista estava, justamente para poder seguir sentido a Aramina. Ele avançou, provavelmente não viu o coletivo e acabou resultando então nessa batida. Ele que infelizmente perdeu a vida nessa tragédia que aconteceu por volta das 8 horas da manhã. Por sorte, nenhum outro automóvel ou algum outro veículo pesado que passava aqui pelo trecho se envolveu então nessa batida. Polícia Militar permanece aqui, Valentim, e agora eles aguardam também a chegada dos familiares para poder apurar melhor todas as informações, se a dona Andarina e o seu Ricardo, se eles eram realmente casados, para onde eles iam, a princípio seguia então sentido Aramina. Então tudo isso eles vão apurar melhor aí as informações, mas aqui o trecho, durante todo o trabalho de socorro, o trecho aqui chegou a ficar interditado, mas depois foi liberado. Então o motorista que passa aqui por essa estrada vicinal já não encontra nenhuma dificuldade. A via está então liberada, mas foi um susto para muitas pessoas que passavam aqui logo nas primeiras horas da manhã. É com você. Tá aí a nossa Márcia Maria trazendo todos os detalhes, ouvindo também o Sargento Cleiton. E Márcia, você que anda, né, junto com a nossa equipe, eu também, toda a nossa equipe aqui da Record, pelas estradas vicinais da região, esse tipo de acesso, Márcia, é muito comum, né? A gente olhando aqui agora esse caminhão que passou carregado aí de gás, de combustível, é assustador você ver esse retorno no meio da pista. Ele cruza a pista e aí lá no fundo vem carro, sentido contrário vem carro, mas infelizmente nessas vicinais de pista simples, esse tipo de conversão é muito comum. E aí, Marcinho, vários acidentes acontecem, algumas, por exemplo, vou citar a entrada de Tirapuã, por exemplo, eles construíram lá, entrada para Jericoara também, da Cândido Portinari, eles construíram viadutos para evitar com que os veículos cruzem a pista. Mas a imensa maioria dessas pistas vicinais, são pistas simples, tem esse tipo de acesso, que é um acesso perigoso. Essa imagem que você mostrou agora ao vivo, Marcinha, é realmente impressionante. O caminhão cruza a estrada de pista simples, mão dupla, vem dos dois lados, né, Márcio? Sentido duplo. Exatamente essa imagem que a gente mostrou durante as informações que nós estávamos dando aqui no Balanço Geral, juntamente com o Sargento Cleiton, mostra como que foi o cenário, como que foi a dinâmica. Então, esse Ford Ka, ele seguia, né, pela a estrada vicinal e chegando ali naquele trecho de acesso, ele foi cruzar então a via. E foi nesse momento da travessia que ele acabou então atingindo um ônibus. E por sorte, nenhum passageiro ficou ferido, nem o motorista também. Esse motorista que está na delegacia de Igarapava. Mas como eu havia dito no começo da minha entrada, Valentim, olhando assim é uma vicinal tranquila. Mas por ser tranquila, aí que ela se torna perigosa. O motorista precisa, então, se atentar, redobrar a atenção, porque senão pode resultar em acidentes graves e até fatais. Como eu havia dito, por pouco, uma carreta, ao fazer aqui a conversão, ao pegar o acesso, por pouco não atinge um carro que seguia aqui pela estrada. Faltou isso aqui para resultar, então, num acidente, mas ainda bem que o motorista conseguiu passar a tempo, evitando uma possível colisão. É com você. A pista tranquila, você vai conversando, vai ali com o passageiro, faz o contorno, não presta atenção, muitas vezes calcula errado o tempo de travessia e aí acaba, infelizmente, se envolvendo em um acidente. Muito obrigado, Márcia Maria, ao vivo com todos os detalhes, com imagens do Claudinei Perecim, direto do local onde o acidente aconteceu. Me dá mais uma vez a imagem do ônibus, a imagem do carro, dentro do ônibus 30 pessoas, no carro um casal, onde o motorista acabou perdendo a vida. Olha o lado do motorista, gente, o lado que foi atingido, mas você está vendo que ali
completamente destruída a lateral do carro. O motorista ficou preso nas ferragens. Esse homem de 63 anos que morreu nesse grave acidente. E, claro, só a equipe da Record no local, trazendo todos os detalhes desse acidente agora pela manhã. Muito obrigado, Marcinha.